Está entrando no ar um programa da Igreja Acolhidos por Cristo para todo o Brasil. Graça e paz, Brasil. Estamos aqui de Florianópolis, da Igreja Apostólica Acolhidos por Cristo, mais uma vez com o programa Sentença Revogada. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante no Brasil. Vamos falar sobre a adoção de crianças. Hoje nós temos tantas crianças à procura de um lar, tantos lares à procura de uma criança, e muitas vezes esses dois acabam não se encontrando. E para hoje nós fizemos o convite à doutora Gisele Costa, e ela prontamente nos atendeu. Ela é advogada, sua especialidade é a família, e ela vai estar conversando um pouquinho com a gente, explicando os procedimentos, os cuidados, como a gente deve tomar certos cuidados ao realizar uma adoção, quais os procedimentos a serem tomados quando estamos com este desejo de tornar o nosso lar o lar de mais alguém. Doutora Gisele, dá uma boa noite, um oi para o Brasil. Boa noite, queria primeiro agradecer o convite, assunto bastante delicado, importante, a gente poder conversar sobre isso, agradecer essa oportunidade de poder falar para as pessoas um pouco sobre adoção. Maravilha! Mas antes eu quero deixar um abraço para o Assis, o obreiro Assis, este homem de Deus que tem caminhado ao nosso lado. E também quero deixar um abraço ao pessoal do escritório de advocacia do Gabriel Casap, eles que nos enviaram a advogada hoje para estar conversando aqui juntamente conosco. E fique aí conectado, fique ligado juntamente conosco, porque tem muita coisa importante que a doutora Gisele vai estar nos passando hoje. Doutora Gisele, essas crianças para adoção, onde nós encontramos essas crianças, de onde elas surgem, como elas surgem, qual o primeiro passo para que nós possamos encontrar essas crianças? Certo. Assim, essas crianças elas estão em abrigos. Agora, como elas chegam até o abrigo? Tem duas formas que elas chegam até o abrigo. O primeiro é voluntariamente a mãe entrega essa criança para o abrigo. Então, ela procura, quando a mãe quer a entregar, que ela não tem condições de cuidar dessa criança, então ela procura uma vara da infância e juventude e manifesta esse interesse dela em entregar a criança. Isso pode ser antes do parto ou depois, ou até quando a criança estiver um pouco maior, ela pode entregar. E aí essas crianças ficam lá disponíveis para adoção, para o procedimento de adoção. E a outra forma é quando tem a extinção do poder familiar. Pais que têm os filhos biológicos e eles não respeitam os direitos da criança. Não cuidam da alimentação, não cuidam da saúde, não cuidam da educação. E aí o Ministério Público observa isso, leva para o juiz e o juiz tem o procedimento da extinção do poder familiar. Daí essas crianças ficam ali para adoção, disponível para adoção. Sim. Quais famílias podem adotar uma criança? Hoje nós temos no Brasil, graças a Deus, algumas coisas têm funcionado, algumas coisas têm caminhado de uma forma agradável. Nós temos hoje, por exemplo, no meio homoafetivo, casais homoafetivos. Nós já temos há alguns anos a legalização do casamento. Hoje os casais homoafetivos já podem realizar o casamento civil, terem os direitos reservados aos seus companheiros. E hoje, esses casais que desejam adotar uma criança, desejam ter o seu lar alegre com o barulho de uma criança. Isso é possível hoje? Certo. Então, vamos entrar um pouquinho na questão do casamento homoafetivo para a gente falar por que chegou a possibilidade de poder ser adotada a criança. Sim. Então. A Constituição ela trazia que a família era o homem e a mulher. Isso está escrito na Constituição. O STF em 2011... É recente? Em 2011 o STF decidiu que família não é só o homem e a mulher. É qualquer ato afetivo que exista, seja entre homens ou seja entre mulheres. Então derrubou essa questão de que família tem que ser constituída por homem e mulher.
No ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, na parte de adoção, ele falava que a adoção por família deveria ter a união estável ou casamento. Então, por que antes os homossexuais não poderiam adotar? Porque eles não tinham a possibilidade de ter união estável e casamento. Então, quando o STF reconheceu que família também pode ser casais homossexuais, então ele possibilitou que esses casais eles tenham união estável ou casamento. Então, uma coisa está ligada à outra. Exatamente. Isso é muito importante para você que está nos assistindo, que tem uma união estável e deseja adotar uma criança. É muito importante que você realize seu casamento hoje. Procure um cartório, realize o casamento, desejo religioso, procure a igreja, nós realizamos o casamento religioso e deixa a parte jurídica toda legalizada. E como é o processo para adoção? Isso é demorado, entra fila, aguarda muito tempo, tem o casamento constituído, documentos todos em ordem, quero adotar uma criança, onde vai, como vai? Então vamos partir do pressuposto que é por um casal homossexual que eles querem, né? Então eles devem procurar a vara de família. Eles vão acompanhados de advogado, e aí o advogado ele pode ser constituído ou ele pode ser da Defensoria Pública, o que não vai tirar o sonho da pessoa em fazer a adoção, né? Então o Estado tem essa possibilidade também de disponibilizar um advogado. Aí ele vai acompanhado do advogado, faz a inscrição inicial dele, demonstra ali, apresenta os documentos necessários e ali inicia o processo de adoção. Ele vai ser encaminhado para fazer cursos psicológicos para que seja entendida a necessidade dele, porque tem dois caminhos para adoção. Um é a intenção social, ajudar as crianças que são carentes, e o outro é para trazer e curar uma carência familiar. Aquela família não tem condições de ter um filho, não pode, tem alguma impossibilidade. Então tem esses dois lados. Eu quero ajudar uma criança ou eu quero trazer porque eu não posso ter um filho. Então a psicóloga vai entender para poder direcionar melhor isso. Aí vai ter visita domiciliar, vai até a casa ver as condições, porque tem que preservar o direito da criança, né? Então vai até a casa da pessoa, faz uma entrevista, e nessa entrevista, isso é bastante importante, os interessados na adoção, eles vão descrever como é a criança desejada. Então ele vai colocar qual é a raça, qual é a idade, quero de 0 a 3 anos, quero um pouco maior, quero de 10 anos, vai falar isso. Vai falar se deseja menina ou menino, se pode ter irmãos ou não, porque hoje, se a criança está lá para adoção e ela tem irmão, não pode separar os irmãos. Então, se você... tem que adotar os dois. Tem. Então, isso é algo importante a ser observado também. Exato. Então, ou que tem interesse, que tem irmãos, ou que não tem interesse, e a faixa etária, né? Aí demonstra isso. E do outro lado, as crianças que vão entrando nos abrigos, elas fazem esse mesmo cadastro. Qual é a idade delas, qual é o sexo, e essas informações se cruzam. Então, quando tem a compatibilidade de informações, entram em contato com o adotante e fala, né, manifesta que achou a criança, nós achamos a tua criança, e aí começa o estágio de convivência, que é o adotante e a criança começam a conviver, poder fazer pequenos passeios, sempre acompanhados, né? Pequenos passeios, e se tiver tudo fluindo, tudo indo bem, aí eles partem para o processo legal mesmo, que aí é o processo de adoção. E esse é um processo que, correndo tudo dentro do esperado, ele demora em torno de quanto tempo, aproximadamente? É um processo bastante demorado. Eu decidi hoje adotar uma criança. Esse é até um desejo meu com a minha esposa, nós temos 2 meninos. E eu sempre falo que assim, se tem um mínimo de desejo, começa a amadurecer, porque vai demorar muito. Então... E uma outra pergunta. Eu tenho muito... Eu também tenho esse desejo e tenho pessoas que perguntam isso. Temos uma situação de guerra, Caminho de Gaza, por exemplo. Eu tenho o desejo de adotar uma criança refugiada de guerra. Isso é muito mais complicado. É mais complexo. Mas é possível? É possível, mas é mais complexo do que você ter um abrigo próximo a você e conseguir o acompanhamento. Porque você está falando de uma criança que não está no nosso país. Sim. É isso? Então você tem que ir pelas leis daquele país e ver como é o procedimento de lá, né? Eu não dependo simplesmente da minha legislação. Não.
Não, a nossa legislação para o nosso território, né? Então, se você está aqui, a gente vai pela lei daqui. Então, Sim. Tem todo um detalhamento ali. Então, mas voltando então à pergunta anterior, decidi adotar. Fui ao Ministério Público, fui a um abrigo, uma vara da infância e tal, correndo tudo dentro dos padrões. Em quanto tempo eu terei essa criança comigo? Tá, eu vou te falar pelas experiências que eu tenho e de pessoas que eu converso nesse sentido, inclusive casais homossexuais que adotaram recentemente. O procedimento deles demorou em média de 6 anos. Então, nossa. É bastante demorado e é necessária essa demora. Porque você está trazendo uma criança para sua família e você precisa estar psicologicamente preparado para aquilo. Então, quanto mais especificações da característica da criança você coloca, mais demorado vai ser. Se você quer uma criança especificamente de 0 a 1 ano, que seja negra, que seja menina, até encontrar aquela criança com aquelas características vai demorar mais. Se você amplia as possibilidades, é mais fácil. Sim. Quero que tenha irmãos, não me importa que tenha deficiência física, não me importa que tenha algum problema de saúde. Então você abre esse leque. Então é mais fácil da criança vir. Agora, se deixa muito restrito, tem que vir exatamente como é o desejo, né? Então, nós vamos a um rápido intervalo comercial e nós já voltamos. Estamos conversando hoje com a doutora Gisele Costa, advogada, aqui de Florianópolis. Estamos falando sobre adoção. Fique ligadinho aí, vamos a um breve intervalo e já voltamos. Você sabia que pode ter todos os médicos em um só lugar? Você que gosta de procurar tudo na internet, agora também pode encontrar o seu médico. A Procura Med é um jeito fácil de buscar, seguir ou recomendar seus médicos. Você nem precisa de aplicativo. A Procura Med tem uma interface simples e clara. Pode ser feita por qualquer celular ou no seu computador. Basta se registrar ou até usar seu perfil no Facebook. E daí é só começar a curtir, achar, seguir e recomendar todos os seus médicos. Clicando em cada perfil, você pode saber informações sobre o profissional, como a sua formação ou horários de funcionamento. E ainda temos o blog número 1 em saúde do Brasil, escrito por um médico americano, Procura Med, os melhores na melhor procura. Doutora, nós estávamos falando antes do intervalo sobre o tempo de adoção, em torno de 6 anos. Eu vejo que criança é um ser humano, criança merece um lar, criança deseja um lar, criança não pediu para nascer. Ela nasceu. Alguém possibilitou que ela nascesse. Nós temos muitas vezes o desejo de adotar uma criança e esses requisitos que acabam levando essa demora muito grande para ter a criança no lar. Quando nós olhamos uma criança com alguma deficiência física, mental, com alguma deficiência geral, essas crianças elas sofrem muita rejeição no processo de adoção. Como é no Brasil isso? Bastante rejeição. São as crianças que ficam por mais tempo no abrigo. Porque quando você coloca no seu cadastro, porque são só dados, que você não aceita uma criança que tenha deficiência, qualquer tipo de deficiência, ela não vai vir para você. Porque é só isso. Aceitaria a criança com deficiência sim ou não. Não é, você não especifica exatamente o que é. Então, geralmente quem vai adotar, ela busca uma criança saudável, né? Tem todo um pensamento assim. Então, essas crianças ficam por mais tempo nos abrigos. Ficam por mais tempo. E é bastante importante falar também ali uma questão da adoção, da evolução da adoção, que antes tinha muita adoção à brasileira, né? O seu vizinho tem um filho e ele vai e você adota sem a intervenção do Poder Judiciário. Hoje isso não pode mais. Então, é mais criança também no abrigo, né? Que tem que ir para o abrigo. Sim, isso surge uma outra pergunta, por exemplo. Eu adotei uma criança. Essa mãe teve a criança, não teve condições de criar essa criança, de educá-la. Enfim, o Ministério Público acabou pegando a tutela dessa criança. Adotei essa criança, passaram-se 10, 12 anos. Essa mãe ela se reabilitou socialmente, hoje ela tem condições e ela deseja rever o poder sobre essa criança. Como
como funciona isso? Essa mãe ela tem acesso à criança, ela corre o risco dessa pessoa que adotou perder a criança? Quando tem essa intervenção do Ministério Público sobre a destituição do poder familiar, ele é bastante lento e bem específico para garantir o direito daquela criança e daquela família. Então, primeiro ocorre a suspensão do poder familiar, e aí quando vê que não tem volta, não tem como, é que ocorre a extinção. Ocorreu a extinção do poder familiar, essa criança colocada à adoção, ela passa a ser da família que vai adotá-la. Ela não tem mais esse contato com a mãe. Certidão de nascimento, por exemplo. Certidão de nascimento. Adotou a criança. Adotou a criança, você tem o direito de alterar o sobrenome dela, que é certo que vai ser, porque vai ser da sua família, e hoje também é possível você alterar o nome. Então você vai alterar o nome e o sobrenome e não vai constar mais nada da antiga família da criança. E nem a paternidade? Nada. Muda-se a paternidade? Tudo. Bom, adotou é dos pais que adotaram. E se essa criança já tiver tipo 12 anos, 13 anos, elas ficam até 18 no abrigo, é isso? Isso, até os 18 anos. Tem crianças que não chegam a ter uma família e elas têm que deixar o abrigo. Isso também tem que pensar bastante. Então, mas você fala por ela já ter essa consciência Sim. da família, né? Mas é tudo um tratamento, tem um acompanhamento psicológico. Essa criança sabe que ela tá ali, ela sabe as razões por ela estar ali e ela sabe que ela vai fazer parte de uma outra família. Sim. Fica um conselho, Brasil, aos pais, às mães, aqueles que desejam adotar uma criança. Eu sei que todos nós gostaríamos de ter filhos perfeitos. Mas esses filhos com alguma imperfeição são seres humanos, merecem um lar. Desculpa, me emocionei. É que eu fico imaginando essas crianças com alguma deficiência, principalmente física, elas vendo os amiguinhos sendo adotados. E elas veem a movimentação. E elas vão vendo os dias passando, os anos passando e vai se remindo para elas a realização desse sonho. Sim. Jota, uma possibilidade que tem, às vezes as pessoas têm um instinto de querer ajudar, mas talvez não queira trazer uma criança para dentro da sua casa. A lei traz a possibilidade de apadrinhar uma criança. Então, é possível isso? É possível. Então você não precisa necessariamente adotar, você pode apadrinhar. E para esse apadrinhamento é muito mais rápido o procedimento. Você vai lá, faz a sua inscrição, seus documentos, e você visita o abrigo e você tem por afinidade pegar uma criança para ser padrinho daquela criança. Então você pode levar essa criança para passeio, você pode visitá-la com frequência, você pode levar, comemorar o dia do aniversário dela. Então, muitas crianças que estão ali, ela pode não ser adotada, mas ela pode receber o teu carinho igual. Que importante, essa para mim é uma novidade, essa eu não sabia. Mas, enfim, sendo um padrinho, não sendo um padrinho, adotando para levar para o seu lar, um conselho do apóstolo J: diminua a lista de exigência e aumente a possibilidade dessa criança ter um lar. Gente, o valor de um lar, o valor de um abraço paterno, o valor de um abraço materno para uma criança, eles poderem te olhar e ver, tem alguém que cuida de mim, isto não tem preço. Diminui um pouco as exigências e adote uma criança. Traga alegria para o seu lar. Você não vai estar pegando um peso, você não vai estar trazendo um problema para a sua família. Você vai estar resolvendo um grande problema de um ser humano. E parece, doutora, que como igreja a gente vê muitas pessoas sendo tudo na vida, menos humano. Eu acho que adotar uma criança é um ato de mostrar que você é humano. Como mulher, não como advogada agora, como mulher, um último conselho para uma pessoa que quer adotar uma criança. Que tenha bastante responsabilidade no ato. Que pense bastante, porque a adoção é um ato irrevogável. Não tem como voltar e falar, agora eu não quero mais essa criança, eu vou devolver. Então, que seja de muita responsabilidade, de muita consciência,
que vai ser a mesma obrigação e comprometimento com um filho como se fosse um filho biológico. Então, que tem esse lado humano, esse lado prestativo, solidário com o próximo, mas que tenha também muita responsabilidade. O que não fazer quando está pensando em adotar uma criança? Faltou um minutinho só pra gente encerrar. A gente podia ficar aqui bastante tempo. O que não fazer, eu acho que é a impulsividade, né? Vou lá por uma carência afetiva minha, vou lá porque eu preciso reestruturar minha família. Não, vai pelo ato do amor ao próximo, vai por querer cuidar de alguém, vai pelo lado social. Então é isso, não agir na impulsividade. Não ser impulsivo. Exato. Que maravilha! Nós conversamos com a doutora Gisele Costa, advogada. Muito obrigado, que Deus te abençoe, nos esclareceu muito. E se você desejar mais algumas informações, se você desejar dar início a um processo de adoção, entre em contato conosco, que nós estamos aqui para te ajudar. Como igreja, nós queremos a unidade da família. Como igreja, nós queremos pais e filhos juntos. A família, dentro da sua diversidade, ela merece e precisa da alegria de uma criança. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Vamos agora a um breve intervalo e nós já voltamos com uma mensagem de Deus para o teu coração. Que Deus te abençoe. Graça e paz, Brasil. Mais uma vez, aqui de Florianópolis, para juntos partilharmos a palavra do Senhor. Você já ouviu a entrevista onde falamos um pouquinho de tudo aquilo que é maravilhoso. A esperança que Jesus nos apresenta através da cruz. Jesus, ele é lindo, Jesus é maravilhoso. Jesus, ele tem coisas extraordinárias para a tua vida. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a vida de um jovem que começou uma trajetória muito difícil aos seus 17 anos. Quando ele tinha 17 anos, fraudaram ele, destruíram os seus sonhos, destruíram os seus projetos, acabaram com as suas esperanças. Mas sabe o que aconteceu? Ele confiou no Senhor dos Exércitos. Aqui de Florianópolis, de Santa Catarina, da sede da Igreja Apostólica Acolhidos por Cristo, nós queremos levar esperança para a tua vida, esperança para o teu lar, esperança para o teu ministério, esperança para os projetos que Deus sonhou para você. Deus tem coisas especiais para a tua vida. Lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 41, do versículo 38, Faraó falou: e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Alguém que estava próximo ao rei, alguém que estava já de volta servindo o rei, novamente na sua função, porque antes ele estava preso em alguém que tinha intimidade, que tinha relacionamento com Deus, estava lá junto com ele injustamente. E ao contar aquele sonho, aquele menino de Deus, aquele homem de Deus, ele dá a interpretação, e a interpretação acontece segundo o que aquele homem de Deus havia falado. Amado, amada, você que está neste momento parou o que estava fazendo para nos acompanhar. Aquele menino que tinha 17 anos, 11 irmãos. Ele tinha um irmão que era filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, com o nome de Benjamim.
E depois ele tinha mais 10 irmãos. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar e Zebulon. Aquele menino, ele havia tido um sonho. E ele de manhã começa a contar sobre aquele sonho para a sua família, já no café da manhã. E todos olham para ele e começam a falar: mas que petulância é esse teu sonho? Os irmãos começam a se indignar com ele, eles tinham ciúme daquele menino. Ele era um filho já da velhice de seu pai. E seu pai o amava muito. Seu pai prepara para ele uma vestimenta especial. Dizer para você que ainda que todos te rejeitem, ainda que todos não acreditem nos sonhos de Deus para a tua vida, o Senhor preparou para você uma roupa especial. O Senhor te veste com essa roupagem especial. E os projetos que Deus tem para a tua vida, muitas vezes eles incomodam as pessoas. E aqueles irmãos, aqueles 10 irmãos desse menino, eles vão cuidar das poucas ovelhas do seu pai. E seu pai pega e manda ele a encontro daqueles jovens, a encontro daqueles homens que estavam no trabalho. E de longe eles olham: ei, lá vem o sonhador, olha lá. Hoje é o dia que nós vamos dar fim nele. Hoje é o dia que nós vamos acabar com ele. Hoje é o dia que nós vamos ver se esses sonhos eles vão se realizar ou se esses sonhos eles vão simplesmente se acabar. É chegando aquele menino. 17 anos. Pouca experiência da vida, criado com muito amor, com muito carinho de seus pais, talvez aquele filhinho mimado que muitos achavam. E quando eles começam a conversar: vamos matar, vamos dar fim nele, vamos acabar com esse sonhador. Aí o seu irmão olha: não vamos matá-lo. Vamos colocá-lo dentro desta cisterna. Não vamos derramar sangue inocente. E colocam. E quando colocam naquela cisterna, começa a vir uma carruagem dos midianitas, trazendo muitas especiarias, trazendo muitas coisas. E eles pegam, sabe o que eles fazem? Eles vendem aquele menino, 17 anos. Acostumado talvez com o pai, dando carinho de manhã, com a mãe servindo aquele café especial, com toda aquela coisa maravilhosa que é a vida em família. Mas a inveja o tirou de viver todo esse aconchego familiar. E eles vendem este menino, 20 moedinhas, lá foi. Eu creio que quando a carruagem começa a andar, eles vão olhando: lá foi, eu quero ver esse sonho se realizar. Eu quero ver aquele sonho que tu teve virar realidade. E vai embora. E vai embora. Ei, quantas vezes você já olhou para trás e você já se perguntou: Senhor, e os sonhos que tu sonhou para a minha vida? E os projetos que tu sonhou para a minha vida, onde estão? Mas sabe o que aquele menino que fez, de 17 anos apenas ele fez? Ele colocou algo no seu coração. Eu estou longe do meu pai. Eu estou longe da minha mãe. Meus irmãos, eles me traíram, eles quiseram me destruir, acabar com a minha vida. Mas em meu coração, sabe o que eu vou colocar? Eu vou ser fiel ao Senhor. Ei, não importa onde você foi parar, não importa onde te colocaram,
Não importam as traições que aconteceram com você, os sonhos, os projetos de Deus para a tua vida, eles vão se realizar e vão causar impacto. Aqueles que Deus levanta, aqueles que Deus chama. Sabe o que acontece? A vontade de Deus, mesmo diante do desprezo dos inimigos, na simplicidade de um movimento, no desprezo do inimigo, sabe o que Deus faz? Deus realiza a sua vontade e os projetos que Deus sonhou para você. Os projetos, mãe, que Deus sonhou para os teus filhos. Pai, os projetos que Deus sonhou para os teus filhos, eles se realizarão. Não importa o que fizeram nem onde estão, mas Deus vai realizar os projetos que Ele definiu para a tua família. Chega lá, Potifar compra aquele menino, chefe da guarda do rei. Aquele menino vai lá ser escravo, sai de onde tinha tudo para viver uma vida de escravidão. E quando ele começa a viver uma vida de escravidão, sabe o que acontece? A esposa do seu senhor, ela se atrai por ele e ela o tenta. Amados, aí neste momento nós vimos a grandeza de nós escolhermos ser fiéis. Nós temos a opção de ser infiel. A infidelidade muitas vezes nos traz conveniências, nos leva a lugares momentaneamente satisfatórios. Mas a fidelidade a Deus nos leva à excelência. A fidelidade a Deus nos leva aos lugares mais altos. Queridos pais que estão me ouvindo, continuem orando pelos seus filhos. Continue orando pela sua família, continue adorando, porque você vai ver as obras de Deus acontecer na tua vida e na tua família e no teu lar. A esposa do seu Senhor o tenta e ele não, eu prefiro ser fiel ao Senhor. Mais uma vez, injustamente, aquele jovem é lançado na prisão. Primeiro prendem ele num calabouço. Agora prendem ele por acusá-lo injustamente. E ele está ali preso injustamente. Saudade dos seus pais, saudade da família, saudade dos amigos, saudade da casa, saudade do carinho, saudade do afeto. Mas ele coloca em seu coração: eu vou ser fiel ao Senhor dos exércitos. De repente, aquele menino, ele interpreta um sonho do simples copeiro do rei. E o sonho acontece. Interpreta um outro sonho e acontece. E o copeiro volta a servir na casa real. E quando ele volta a servir na casa real, agora o rei tem um sonho. E um sonho perturbador. E eles chamam: quem pode interpretar este sonho tão terrível? E aquele menino dá testemunho. Mesmo na prisão, quando nós somos fiéis a Deus, até aqueles que estão presos junto com nós, eles testemunham a nossa fidelidade e a nossa comunhão com Deus. Olha, rei, tem um camarada que está lá na prisão junto comigo. E ele interpretou o sonho. E como ele interpretou comigo, aconteceu. Como ele interpretou com o meu amigo, aconteceu. O rei manda chamar. Ele interpreta os sonhos do rei. O rei acha graça aos olhos dele. E ele começa agora a trabalhar dentro do palácio real. O rei coloca este homem agora com 30 anos de idade como governador do Egito. 13 anos se passaram e aquele menino, vendo os sonhos que ele tinha, indo por água abaixo. Quantos anos você já está esperando o teu sonho se realizar? Não desista, prossiga mais um pouquinho, porque Deus está chegando com providência.
começa a governar, começam os 7 anos, muita fartura, muita produção, muito alimento, muito mantimento. De repente acabam-se os mantimentos. O Egito tem celeiro, o Egito tem alimento para comer e para vender. E Jacó chama seus filhos: olha, vão lá no Egito comprar comida, porque lá tem comida. E quando chega lá, José olha aquele homem, agora não mais um menino, um homem de 30 anos, com responsabilidades, com autoridade. E ele olha e ele reconhece. Ele começa a fazer perguntas: nosso pai ainda vive, nossa mãe ainda vive. E eles começam a contar: olha, nós somos em 12 irmãos, tem um que é falecido. Quando Deus levanta para te honrar, sabe o que Ele faz? Ele traz o teu inimigo na tua frente, e a mentira dele cai diante da tua frente, porque ele está falando diante da própria verdade. Tem um que está morto, esse que estava morto era o que estava falando com eles. Olha como Deus faz. José faz toda aquela história que nós somos conhecedores. Manda trazer novamente. Os prende, os aterroriza, os deixa com medo. E no final da história, sabe o que acontece? José olha para eles e fala: ei, vem cá, eu sou aquele que morreu. Eu sou aquele que o vosso pai, eu sou aquele que o vosso pai há mais de 20 anos chora por não ter conseguido enterrar ou descer a sepultura. Talvez esse tenha sido o velório mais longo da história da vida de Jacó. Um velório de mais de 20 anos. Mas agora sabe o que acontece? A verdade vem à tona. E quando a verdade de Deus ela vem à tona, sabe como ela chega? Ela chega com bonança. Ela chega com alegria. Ela chega com ternura. Ela chega com reposicionamento. E ela chega fazendo refletir que não vale a pena nos levantarmos para derrubar aqueles ao qual Deus tem levantado. Deus escolheu você. Deus tem obras a realizar através da tua vida para essa nação brasileira. Não importa o que tentaram fazer para te parar. Não importa o que tentaram fazer para te destruir. Não importa o que tentaram fazer para acabar com a tua carreira ministerial. Mas Deus tem algo em especial. Querida mãe, querido pai que me ouve, aqui de Florianópolis eu tenho uma palavra profética para você. Deus está cuidando da tua família. Deus está cuidando dos teus. Deus está velando para que se cumpra a promessa dele na vida da tua família. Não te desespera. O conselho que fica para nós finalizarmos esta mensagem nesta noite: não despreza os sonhos de Deus para a tua vida. Não despreza os sonhos de Deus para a tua família. Simplesmente adore. 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 Adore a Deus, que diante da tua adoração, por pior que seja a situação, por mais difícil que seja a luta, a dificuldade que você está enfrentando, a palavra de Deus para você é: prossiga, de cabeça erguida. Os teus inimigos saberão que Deus é com você. Os teus inimigos saberão que Deus está no controle de tudo. Os teus inimigos saberão que Deus é poderoso para cuidar de você. Não adianta quão desprezível às vezes as situações da vida têm nos tornado. Não adianta, amados.
nós nos desesperarmos. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que o fruto da oliveira minta, confia no Senhor, espera no Senhor, porque Ele tem coisas boas para você. Eu quero orar por você agora, eu quero orar pela tua família. Eu quero determinar uma bênção de Deus no teu lar. Querido Deus, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero neste momento, ó Pai, interceder pelo lar, pela família, por todos aqueles que circulam este abençoado, esta abençoada que está aqui conosco orando neste momento. Querido Jesus, entra com providências, acende as esperanças, reaviva os sonhos, ó Pai, que a alegria de um sorriso possa brotar neste rosto, que essas lágrimas de desespero, ó Pai, possam dar lugar à esperança, que essas lágrimas que durante tanto tempo têm afligido, tem neste momento, ó Pai, lugar à alegria, e uma alegria com bonança, uma alegria duradoura, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, amém. Folhas caem junto dela, os meus sonhos se vão. O frio chega tão rápido e congela o meu coração. Mas o Espírito vem, trazendo a nova estação. Então se levante, pois novos dias virão. Próxima estação, ela florescerá. É necessário ver as folhas caindo para que Deus faça novo outra vez. As folhas caem junto dela, os meus sonhos se vão. O fim chega tão rápido e congela o meu coração. Mas o Espírito vem, trazendo a nova estação. Então se levante, pois novos dias virão. A esperança para a árvore seca, na próxima estação, ela florescerá. Folhas caindo para
esperança para a árvore seca. Na próxima estação ela florescerá. É necessário ver as folhas caindo para que Deus faça novo outra vez. Tem coisas na nossa vida que é necessário. Nem sempre o que nós perdemos significa realmente uma perda. Que você abra o seu coração e entenda do processo. Porque se as folhas das árvores não caírem no outono, as novas folhas nunca virão. É necessário ver as folhas caindo para que Deus faça novo outra vez. Para que Deus faça novo outra vez. Graça e paz, Brasil. Você já foi abençoado através da palavra, através do louvor, através da entrevista que tivemos. Deus, Ele é maravilhoso. Deus tem feito grandes coisas através desta obra que está sendo realizada aqui de Florianópolis para toda a nação brasileira. E nós precisamos ir além. Nós precisamos fazer mais. Nós precisamos alcançar mais pessoas. Nós precisamos fazer com que o evangelho do amor, do acolhimento, o evangelho que revoga sentenças, o evangelho que traz a liberdade, ele possa chegar a mais pessoas. E para que isso aconteça, nós contamos com você. A Bíblia diz, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, na última parte do versículo 35, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas você pode abençoar a obra de Deus, sendo abençoado. Você pode ofertar através da conta que está passando aí na sua telinha. Você pode ser um mantenedor deste projeto. Você pode dizimar através desta conta que está passando aí. Pode entrar em contato conosco através das redes sociais, através do nosso telefone, e pode ajudar a salvar vidas. E também você pode fazer, sabe o quê? Pode nos ajudar a divulgar esta grande obra, usando os produtos da Igreja Apostólica Acolhidos por Cristo. Você pode usar esta linda camiseta, entregamos em sua casa. Entre em nosso site, confira ali as novidades, entre em contato conosco através do telefone que está passando aí na sua telinha. E nós mandamos em casa para você esta linda camiseta personalizada da igreja. Também você pode adquirir esta linda caneca em sua casa. Você estará abençoando e estará sendo abençoado. Porque Deus ama aqueles que se preocupam com missões. Missões, ela está no coração de Deus. O projeto Acolhidos por Cristo, com o ministério Deixados para Trás, um projeto que nasceu há mais de 20 anos e agora está chegando na sua casa através da televisão. Nos ajude a ir mais longe, nos ajude a alcançar mais pessoas, ajude sentenças a serem revogadas, ministérios serem recuperados, sorrisos serem devolvidos aos rostos daqueles que, por muitas vezes, não encontram mais motivo para dar boas risadas. Mas Jesus traz a alegria. Jesus devolve a alegria. Jesus devolve a paz. Jesus devolve para você a esperança.
talvez tudo, talvez todos, te apresentam situações que te afugentam de Cristo, que te afugentam do Evangelho. Mas Jesus tem o prazer de te apresentar a vida eterna. Seja um mantenedor desta obra, seja um parceiro desta obra, se permita ser um abençoador, e você vai ver a bênção de Deus na tua vida, na tua casa, na tua empresa. Você vai ser abençoado e vai testemunhar as grandes coisas que o Senhor tem feito. Este desejo de ser um contribuinte é Deus que está colocando no teu coração. Faça isso agora, não deixe para amanhã. Seja um mantenedor desta obra de amor e de acolhimento. Que Deus te abençoe. Você sabia que pode ter todos os médicos em um só lugar? Você que gosta de procurar tudo na internet, agora também pode encontrar o seu médico. A Procura Med é um jeito fácil de buscar, seguir ou recomendar seus médicos. Você nem precisa de aplicativo. A Procura Med tem uma interface simples e clara. Pode ser feita por qualquer celular ou no seu computador. Basta se registrar ou até usar seu perfil no Facebook. E daí é só começar a curtir, achar, seguir e recomendar todos os seus médicos. Clicando em cada perfil, você pode saber informações sobre o profissional, como a sua formação ou horários de funcionamento. E ainda temos o blog número 1 em saúde do Brasil, escrito por um médico americano, Procura Med, os melhores na melhor procura. Será que é o fim? As folhas caem junto dela, os meus sonhos se vão. O fim chega tão rápido e congela o meu coração. Mas o Espírito vem trazendo a nova estação. Então se levante, pois novos dias virão. A esperança para a árvore seca, na próxima estação ela florescerá. É necessário ver as folhas caindo para que Deus faça novo outra vez. As folhas caem junto dela, os meus sonhos se vão. O fim chega tão rápido e congela o meu coração. Mas o Espírito vem trazendo a nova estação. Então se levante, pois novos dias virão. Na próxima estação ela florescerá. É necessário ver as folhas caindo para que Deus faça novo outra vez.
coração.